Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar um pouco sobre a nossa carteira aberta de investimentos, um pouco sobre a nossa bolsa de valores. Vamos discorrer sobre uma matéria que foi publicada há alguns dias com relação a uma expectativa de proventos para serem pagos no ano de 2024 por algumas empresas. E ali vai estar, na reportagem, estarão listadas as maiores pagadoras e a partir disso a gente pode mais ou menos considerar o que esperar para o ano de 2024. Principalmente nós que gostamos de empresas ou de incorporar na nossa carteira empresas que são pagadoras de proventos. Claro, isso evidentemente dentro de determinado segmento, como é o caso da carteira do canal. Antes, no entanto, uma consideração, porque me perguntam com frequência aqui no canal as fontes que eu utilizo para coletar as informações aonde eu baseio as minhas decisões. Então você vai ver aqui que eu catalogo pelo nome das empresas, como por exemplo a DVN, a Revista Amanhã, Bloomberg Linha, BMIC News, tem também aqui Correio Brasiliense, o Daily Wire e aqui a Finance News, e uma das preferidas que eu pego aqui é da Infomoney. Não que ela seja, até nem que ela seja a minha preferida, é porque realmente a Infomoney tem mostrado assim, notícias mais relevantes que eu vou catalogando e veja que ela aparece até com as minhas sinalizações, de forma que eu sempre coloco de uma maneira que eu possa conversar sobre a notícia quando eu apresento os vídeos do canal. E quando eu quero fazer uma construção de ideias, eu vejo o que aconteceu no passado, pego essas informações e isso aí me ajuda a balizar nas minhas decisões. E no caso específico de hoje, eu estou me utilizando desse site Inteligência Financeira, uma reportagem que foi publicada no dia 2 de janeiro de 2024, 2 dias atrás. Hoje é dia 4 de janeiro de 2024, e a matéria circulou aqui logo no início do ano, né, com essa manchete: Dividendos 2024, o que esperar para os próximos 12 meses. No subtítulo, você pode ver aqui, analistas já têm uma empresa que eles colocam como favorita no radar, com pagamento de proventos semestrais e resultados sólidos. Lá no final dessa reportagem a gente vai ver o que esses analistas estão colocando em termos de expectativa. Então a reportagem coloca assim, né, o ano começando, etc. e tal, é só um início, e os investidores eles acabam, esses que, como é o caso do canal, trabalhando com empresas que são pagadoras de proventos, ficam com a expectativa do que esperar em termos de pagamento de dividendos para 2024. No caso aqui do canal, a gente faz uma projeção até o final do ano, depois principalmente que sai o resultado de 2023, e a partir disso a gente começa a projetar 2024 e vai evoluindo nessa projeção trimestralmente conforme vão aparecendo os resultados das empresas. Se você acompanha o canal, você sabe que a gente traz sempre isto dentro de uma planilha, que é a nossa planilha de indicadores fundamentalistas, e ali a gente vê passo a passo como é que a empresa vai se desenvolvendo. A gente utiliza um método diferente, por exemplo, do que é apresentado nessa reportagem, que é uma análise que transcorre para o ano inteiro, enquanto que a nossa ela vai se ajustando à medida que o ano vai transcorrendo. Então, no final das contas, né, o que quer saber é o seguinte: distribuição de proventos das empresas brasileiras que, né, no ano passado acabaram desacelerando em relação ao exercício de 2022, e elas foram puxadas pela Petrobras e a Vale, duas empresas do segmento de commodities, uma de commodities de combustível, outra de commodities metálicas, que não fazem parte da carteira do canal. A gente não trabalha com essas empresas, uma vez que elas são muito cíclicas, e aí a gente está vendo aí o efeito, além de uma delas ser muito suscetível às ações de governo, inclusive às vezes levando a resultados por má gestão, e que o governo acaba nem relevando isso desde que esteja à frente um correligionário partidário. Bom, mas ambas as companhias que respondem por quase, isso aqui é uma informação interessante, metade dos dividendos e juros sobre capital próprio pagos na Bolsa de Valores. Então só por isso, evidentemente, já chama atenção, e é
a gente tenta entender as pessoas que recorrem a essas empresas para colocar na sua carteira, não é o caso aqui do canal. E veja que elas remuneraram essas duas, os investidores, com 119 bilhões, considerando o ano todo de 2023. Foi o levantamento feito aqui, mostrado na reportagem. Dessa forma, em comparação com o montante que foi distribuído lá em 2022, lá em 2022 foram distribuídos 230 bilhões e em 2022, em 2023 119, o que apontou um corte da distribuição de proventos das duas empresas na ordem aqui de 48,1%. Se nós tomarmos aqui em comparação ao ano de 2021, as companhias tinham distribuído 142 bilhões, a queda foi de 19,1%. Então cai tanto em relação a 21 quanto em relação ao exercício de 2022. É um sinal, no geral, do mercado. No caso da Petrobras, tem várias questões. Uma delas é que foi retirada aquela paridade ao preço internacional e no canetaço se manteve por preços fictícios quase a metade do ano, aproximadamente. Depois é que o petróleo ele acabou reduzindo o seu preço, então houve essas compatibilidades. E também um fator aí que foi relevante, que foi com relação ao óleo diesel. Esse, então, ele sofreu maior intervenção governamental. Já a Vale, que é de commodity metálica, o principal país que consome esse produto é a China, que fez reduções incríveis aí em termos de importação do produto e, consequentemente, isso tem reflexo dentro da companhia. O corte foi sentido também, voltando aqui à reportagem, no retorno ao acionista. Então, quando observado o dividend yield, indicador, né, que vai medir a rentabilidade, a gente já sabe o que é isso, a Petrobras teve um retorno em proventos, em 2023, de 29,58%, depois de distribuir R$ 7,25 por ação. Por outro lado, em 2022, veja, esse dividend yield foi na ordem de 58,84%, quando distribuiu R$ 16,74. Então, só para a gente ter aqui essa visão em termos de comparação. Mas Petrobras não é a maior pagadora de dividendos. Essa parte aqui da reportagem ela é interessante porque ela está dando sinais para aquelas pessoas que escolhem empresas em função apenas dos proventos que foram pagos naquele exercício, num exercício específico. Então aqui, vale saber antes de revelarmos como será o pagamento de dividendos de 2024, que a Petrobras perdeu também o seu posto como maior pagadora de dividendos. Ela perdeu para a Metal Leve. E aqui, durante toda a reportagem, vai falar de assuntos assim como, por exemplo, o dividend yield de 35,80% da Metal Leve. E depois é oferecida aqui na reportagem uma lista das 20 maiores pagadoras de dividendos. Então você vai ver aqui que fazem parte dessa lista a Auren, a Copasa, uma que depois eu vou comentar mais abaixo, a Grendene. A gente tem também Banco do Brasil, Caixa Seguridade e lá em cima, né, Metal Leve, seguida aqui pela Petrobras. Além dessas empresas, se a gente continuar aqui na lista, tem outras, como por exemplo, ela não faz parte da carteira do canal, mas o segmento faz. Então veja que Bradesco, tanto a ação ordinária quanto a ação preferencial, e uma empresa que a gente está muito de olho aqui no canal, que é a Sanepar, e embora eu confesso para você que eu tenho uma preferência maior, ao invés da Sanepar, pela Copasa, a gente segue acompanhando, até porque tem uma posição ainda aberta na carteira e uma posição que eu quero abrir também, mais uma. Então, a questão é, será que surgiu uma nova rainha dos dividendos? E aí, segue aqui um esclarecimento interessante nessa reportagem, porque mesmo aqui estando no topo, ou seja, sendo uma das melhores pagadoras de proventos, em 2023, a Metal Leve pode não ser uma boa alternativa. E é isso que se decorre explicando ao longo de todo esse segmento. O que acontece é que, apesar de que a companhia ela sempre tenha remunerado
bem os seus acionistas de forma bastante consistente, mas nada foi comparado com o patamar que se viu em 2023. Mas só que essa rentabilidade ela foi fruto do quê? De um follow-on que a companhia fez, que ocorreu no mês de novembro, com o intuito já era de pagar proventos e diminuir, veja, a participação do controlador, que essa meio, aí não sei dizer, GmbH na empresa. Então, um dos controladores disse, olha, eu quero tirar parte do meu capital. Então, o follow-on, ele levou a captação de 402 milhões na operação, que ficou condicionada à distribuição de proventos, e depois ainda desembolsou lá no final 710 milhões, o equivalente a R$ 5,54 por ação. Isso, claro, evidentemente chama atenção. Essa operação, que muitas vezes agrada o acionista, veja que ela desagrada o pessoal do mercado de ações, né? Porque trouxe uma incerteza sobre o futuro da Metal Leve. Afinal, quem capta recurso a qualquer custo apenas para pagar dividendos e o controlador ainda se desfazer de parte da sua participação. Claro que isso chama atenção. E aí segue a reportagem aqui, né, dizendo que o negócio da Metal Leve ela tem ampla expertise em motores a combustão e está caminhando para se tornar obsoleto diante do crescimento, pelo menos aqui segundo a reportagem, o crescimento. Isso tem acontecido, a gente consegue enxergar isso, né? Que é o mercado dos veículos elétricos. E, ao que tudo indica, né, a empresa ela não está fazendo investimentos para mudar o cenário, ou seja, para ela acompanhar o desenvolvimento do mercado, pelo menos segundo a reportagem. Por isso que torna a empresa sim, uma opção não tão positiva para quem está buscando dividendos em 2024. Ou seja, em outras palavras, o que está dizendo aqui é o seguinte, que quando tem esses pagamentos exacerbados de proventos, uma coisa que a gente deve ir atrás é do motivo, do que levou a fazer essa extrapolação, e não apenas sair comprando porque se acha que aquela empresa é uma boa pagadora de proventos, quando o histórico dela não mostra algo significativo. Então veja aqui, embora não represente uma lesão ao investidor minoritário, o fato deste ficar com a participação em um negócio com risco de perecimento porque ela é de motores a combustão e a tendência do mercado é dos carros elétricos. Isso não gera a segurança necessária para um investimento de longo prazo. Isso segundo, evidentemente, os analistas. Eles seguem aqui, mais abaixo. É preciso atenção sobre a empresa, justamente por esses motivos aí que eu estou falando. Veja que no caso específico aqui da Ágora, ela, por conta da empresa, ela ser uma pagadora consistente de proventos, ela já estabelece aqui a Ágora, né, um dividend yield para 2024 na ordem de 12%. Em complemento, o entendimento aqui da empresa de que os R$ 5,54 por ação ele foi pago aqui como uma espécie de presente para os acionistas que permaneceram com a empresa. Mas veja que a Ágora continua aqui com a recomendação de venda da Metal Leve. Em considerando o longo prazo, o analista da Ágora ele não enxerga a companhia como uma opção para a carteira de dividendos. A leitura do analista, que ainda completa com a ideia de que é um negócio que tem os dias contados, com o fim, né, dos motores movidos a combustão. Ele reforça aqui que o follow-on apenas sinalizou que a Metal Leve estava aceitando vender suas ações a qualquer custo. Isso aqui é a interpretação dele, né? Cada um vai ter a sua, não dá para a gente levar isso aí como definitivo, tem que ter um certo cuidado quando a gente faz esse tipo de consideração. E mais, e que poderia continuar fazendo, ou seja, continuar com essas vendas a qualquer preço no fim do período do lock-up da oferta. O lock-up é porque tem uma carência, né? Você compra e tem que permanecer com essas ações por um tempo não podendo vender. Mas há quem coloque sobre a empresa um olhar positivo. Então veja que esse Sérgio Bis, aqui, ele é analista,
focado em dividendos, e ele é sócio da Guia Invest, ele já entende diferente, né? Que no curto prazo a companhia deve continuar muito eficiente dentro da sua produção e remunerando os seus investidores. Apesar disso, apesar desse olhar dele mais otimista, veja que ele tem uma ideia de um dividend yield aqui na ordem de 8,5%, enquanto que quem tem a ideia mais pessimista colocou os dividend yields de 2024 na ordem de 12%. E também é interessante assim, esse outro olhar colocado sobre a empresa, porque o mesmo BIS ele faz a seguinte referência, né? Faltam muitos anos para que os veículos elétricos consigam dominar o mercado brasileiro. E tem uma outra ideia aqui que ele coloca, né? Que ele espera o seguinte, que ela entregue resultados robustos em 2024, fornecendo peças para montadoras de veículos novos e também peças de reposição para veículos usados, que às vezes é isso que não é considerado quando se faz análise. Se olha para o futuro, mas não se olha para o passivo que existe. Passivo aqui no caso nós estamos falando de veículos. Veículos seriam veículos movidos a combustão. Veja que a segunda vertical de negócios é que entrega uma margem maior, ou seja, é o sujeito que ainda vai permanecer com uma frota antiga, essa frota antiga que ele fala aqui, por um bom tempo, mesmo que ingressem carros elétricos no mercado. Aliás, até uma consideração sobre os carros elétricos, nós vamos ver na China que tem cemitérios de carros elétricos. Por que será que lá existem carros elétricos? Por que agora estão chegando aqui no Brasil? Será que nós teremos um destino também semelhante? Porque vai ficar tão caro substituir uma bateria que é preferível descartar o carro e comprar um novo? Será que esse é o futuro? E será que por conta disso não vai se ter uma longevidade maior nos veículos a combustão? E com isso, aqueles que não tiverem o poder aquisitivo para partir para um veículo elétrico, eles vão acabar, claro, evidentemente, né, recorrendo a empresas como a Metal Leve, justamente para buscar as reposições para os seus veículos. Então, eu entendo que essa aqui é uma visão bastante interessante e bem diferente do que a gente tinha visto até agora. Quando você está colocando na sua carteira uma empresa de proventos, é interessante que você enxergue esse patamar, porque esse é o patamar comparativo que nos leva a ter um entendimento mais claro sobre o que é o projeto da companhia. Então, agora indo aqui, a substituta em dividendos de 2024 é... Então começa assim, qual a companhia que poderia ser uma substituta interessante para ganhar dividendos em 2024? Ele cita duas que a gente viu ali na ordem, por exemplo, a Grendene e a Auren, que é outra chamada de atenção que ele vai trazer aqui na reportagem. Veja que em 2024 a Grendene chegou a um dividend yield aqui de 23%, que é o percentual sobre o lucro líquido que é distribuído para os acionistas, enquanto que a Auren ela chegou a 20,37%. Será que seriam essas duas, por exemplo? Eu vi muita gente comprando Auren até elevando o preço da empresa por conta desses proventos pagos. Veja só, os proventos desembolsados por essas companhias também foram não recorrentes. No caso, a Grendene, ela pagou 1 bilhão de dividendos que foram advindos de reservas de lucros. Então, e por conta do quê? Após o Tribunal Federal da 5ª Região reconhecer o direito da empresa de não incluir valores de benefícios fiscais concedidos pelo Estado, o Estado do Ceará, no seu cálculo de imposto de renda de pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro líquido. Então é daí que veio o recurso. Ele é não recorrente, evidentemente. Já a Auren, ela distribuiu dividendos extraordinários por conta de uma indenização de 4,2 bilhões por conta da usina hidrelétrica de Três Irmãos. Um fato semelhante aconteceu em 2021, quando a Copel ela fez a venda do seu braço de telecom e o recurso ela distribuiu para os seus acionistas. Eu era acionista da Copel na época, recebi dividendos interessantíssimos. Eu tinha interesse até de comprar mais ações da Copel. Só que por conta desses proventos, o mercado analisando de forma precipitada, acabou
recorrendo à ação e elevando seu preço, e não foi mais possível adquirir Copel, e eu acabei me desfazendo da posição com um lucro interessante, mas sem ter o tamanho da participação que eu gostaria na empresa. Portanto, muito cuidado com essas distribuições exacerbadas de proventos se elas não são recorrentes. E por fim, aqui segundo essa reportagem, depois eu vou fazer uma consideração, a favorita para dividendos em 2024, veja, ela não está presente naquela lista das 20 maiores pagadoras de 23. Aliás, a maioria das empresas da carteira do canal não está. A ação vem ganhando favoritismo como entre os analistas, como a mais recomendada para dividendos em 2024, que é BB Seguridade, que faz parte aqui da carteira do canal. É interessante que logo no início dessa reportagem aqui, e você marca isso, tem um dividend yield projetado aqui de 12% no exercício de... Aqui ele fala para o próximo ano, mas ele estava se referindo ao exercício de 2024. E o Guilherme Tiglia, ele é sócio analista de ações da Nord Research, ele explica que a BB Seguridade é um braço de seguros do Banco do Brasil, e por conta desse motivo, né, tem toda a plataforma do Banco do Brasil, ele vai explicar que usa todas as agências, a cadeia, o balcão do Banco do Brasil, e por conta disso já larga na frente dos seus concorrentes, porque ali já é o maior banco do Brasil, né, e ali está exposta a toda a família de produtos e, claro, transacionados balcão a cliente diretamente. Outra vantagem seria a sua exposição ao segmento sólido da economia, que é, no caso, aqui chamou atenção, o agronegócio. Ele também faz aqui referência à forte atuação no mercado de previdência. No entanto, eu já trouxe reportagem aqui no canal, e você sabe disso, a parte mais forte do agro brasileiro é a soja. A soja, segundo a revista do agronegócio, ela já teve uma perda irreversível de 30%, podendo 20% da área plantada, mas outros 20% estão em fase de comprometimento, podendo chegar aí esse prejuízo a 50%. Se isso aí acontece, o fato é que aumenta a sinistralidade e, consequentemente, a redução lá no final por conta do pagamento dos proventos. E também aqui, como uma questão colateral, está justamente aqui, o fechamento da curva de juros. Tem uma expectativa aqui que não gere impacto negativo. O mercado todo coloca esse fechamento da curva de juros, é a redução dos juros da nossa economia e também a aproximação em relação à evolução da inflação. E o que eles estão dizendo é que quando o prêmio é recebido, evidentemente que ele é aplicado. Então, parte do recurso que a gente recebe é decorrente do resultado financeiro, né? Que é aquela relação entre o que se paga o que se tem de despesa financeira, como, por exemplo, juros a pagar, e juros e correções monetárias a receber. Isso aí, claro, com esses valores são aplicados, tende a ser bem maior, no caso de Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, e, consequentemente, parte dos proventos advém dali. E se fecha a curva de juros, isso reduz o pagamento de proventos, é isso que ele está falando aí. O que eu acho que não é tão significativo diante da venda de prêmios, principalmente quando eles são reajustados pelos índices inflacionários. O Tiglia, ele acredita que a companhia siga entregando ótimos resultados operacionais, eu também acho a mesma coisa, com o crescimento dos prêmios e aí que está, redução da sinistralidade. Aqui eu tenho dúvidas, na verdade tem vários fatores aqui que a gente precisa compreender, então vou fazer um adendo, que eles dizem respeito ao fenômeno El Niño e a magnitude que ele está. Se nós considerarmos aqui a cidade de Porto Alegre, anteontem, portanto no dia 2, o dia que saiu essa reportagem, caiu um pé d'água aqui e arrastou vários carros. O segmento de veículos não é o forte de BB Seguridade, mas é forte de outras companhias de seguro. Mas não é só isso, tu tem o residencial, tu tem o próprio habitacional, porque às vezes as pessoas acabam se prejudicando na hora do pagamento das suas prestações. Enfim, o próprio prestamista. Isto faz aumentar o índice e mais. Eu já falei do agro, mas também tem os eventos climáticos que acontecem para o norte,
que são decorrentes das queimadas, por exemplo, que vem acontecendo lá no estado do Amazonas. Consequentemente, isso tudo tem impacto dentro da sinistralidade. Eu estou com a visão de que tem uma tendência de aumento, só não sei em que proporções. E o que é a sinistralidade, para você entender? É aquela diferença entre, ou melhor, é o percentual existente do que se paga pelos seguros que são acionados, é um valor, em função dos prêmios que são, no caso, né, emitidos. Essa relação é que estabelece a sinistralidade. Portanto, quanto menor, melhor. A tendência é que esse percentual, me parece, ao que tudo está indicando, que vai haver um aumento. Veja que, no caso, a recomendação, né, do analista é de compra. E ele faz uma projeção aqui de dividend yield na ordem de 11% em 2024, um pouco abaixo daqueles 12% que a gente viu lá no começo. Agora, né, seguindo aqui, na Guide Investimentos, então bons resultados ao longo do ano é a expectativa. A projeção é que o BB Seguridade entregue, já abaixou aqui, um dividend yield na ordem de 10,4%. E ele coloca aqui o preço-alvo dela em 39. Aqui no canal a gente está com o preço teto, porque aqui a gente trabalha com preço teto e não com preço-alvo, na ordem de R$ 58,00 quando a gente projeta o futuro. Aí vai depender agora como nós vamos estabelecer a projeção do resultado, porque evidentemente só temos o resultado do terceiro trimestre de 2023. Mas quando a gente olha para o passado, veja que a gente fica aqui no preço teto em R$ 38,65, o que até está compatível com esses 39, e que é um indicativo, quando eles estão muito próximos, assim, pelo menos a experiência que eu tenho obtido da Bolsa de Valores, é que a ideia aqui do canal é sempre comprar ali na faixa abaixo dos 30, agora com o preço um pouco melhorado e com o que ele vem subindo hoje, nós já talvez possamos ir colocar para a ordem dos 31. A partir daí, a gente não tem considerado uma compra. Veja que a companhia tem um altíssimo retorno sobre o patrimônio líquido. E é verdade, ele é muito alto, ele vai muito acima. No caso aqui, na Capitalizo, eles têm a projeção no dividend yield de 12%. Apesar do risco de queda do resultado financeiro, por conta do que eu falei agora há pouco, né, do aumento da taxa de juros, ou seja, do corte da Selic, o analista ele enxerga o BB Seguridade entregando resultados sólidos em outras linhas. A linha de previdência, evidentemente, porque só no ano de 2023 aumentou aqui, teve um crescimento de 13%, com as mudanças, né, do nosso segmento previdenciário, a reforma previdenciária do Brasil. A previdência privada acaba sendo uma alternativa para muita gente, né? Em outubro, teve esse aumento em outubro, e o de capitalização cresceu na ordem de 2 dígitos aqui em 16%, portanto, resultados aí interessantes nesse segmento, que às vezes a gente não olha com a atenção que deveria. Então, olhando aqui no longo prazo, é uma excelente alternativa de dividendos. Então ele está falando no longo prazo, com retorno acima das concorrentes, no caso Caixa Seguridade e Porto Seguro, ainda que Caixa Seguridade esteja naquela lista e BB Seguridade não esteja. Então depende de como você vai olhar, né? Veja que no ano aqui de 2023, o BB Seguridade distribuiu 70% ou mais, aliás, nem foi no ano de 2023, foi nos últimos anos, 70% ou mais do seu lucro líquido. E é o que a gente tem acompanhado. Aqui a Toro Invest, ela faz uma projeção aqui de dividend yield na ordem de 10,6%, que é também um valor bastante considerável. Mas no final das contas, juntando todo mundo, os dividend yields devem ficar aqui, segundo a Ticker Research, entre 9 e 10, que é mais ou menos, eu gosto dessa postura mais conservadora, onde deve ficar a companhia. Mas todos eles casam com a nossa avaliação, onde o nosso dividend ficou, pelo menos em 2023, na ordem de 10,87%. Vamos dar uma olhada como é que ele vai se comportar conforme o resultado do quarto trimestre, se vai ficar nessa ordem. Eu tenho a impressão que deva ficar na ordem entre 9% e 10% também. E assim, você observa que talvez a parte mais importante disso não é apenas o apontamento de BB Seguridade como uma ótima companhia, mas
na hora de você colocar na carteira, olhar bem empresas, não só pelo que ela está pagando de proventos num determinado momento, mas veja o que levou ela a isso, para que você acabe não comprando ou colocando na sua carteira uma companhia que não paga proventos da mesma ordem de forma recorrente e você acaba no longo prazo se decepcionando ou até não conseguindo mais comprar ações dessa empresa. E dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!